Eu me chamo Gardênia e esse é o canal Ensaios de Psicologia. Para quem não me conhece, eu sou doutoranda em Psicologia e esse canal tem por objetivo falar um pouco sobre vida acadêmica, sobre psicologia, psicanálise e temas atuais, né? Enfim, coisas que vão acontecendo e a gente vai comentando por aqui, trazendo algumas referências de leitura que eu esteja fazendo, enfim. É um exercício, né, da minha fala, da minha escuta e da conversa com as pessoas em geral. O tema de hoje tem a ver um pouco com vida acadêmica e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como é que foi e está sendo a minha vida acadêmica, né, e trazer algumas dicas, porque saiu o edital recentemente para o processo seletivo de mestrado e doutorado, né, de psicologia da Universidade Federal de Sergipe, e ao qual, né, eu faço parte, no caso, como aluna, né, que eu iniciei o doutorado esse ano, e eu vim trazer umas dicas para vocês. Eu espero que seja de bom proveito para quem vai tentar a seleção e para que algumas pessoas, né, que não pensem em vida acadêmica, mas conheçam um pouco esse universo, a partir da minha experiência, né, obviamente. Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história acadêmica, né? Que não começou com psicologia, começou com geografia. Eu sou professora formada, né, em geografia, mas não exerço a profissão, né? Eu me formei em 2006 em geografia e licenciatura. Né? Eu costumo dizer que assim é a minha base para a vida, assim, muito dos meus posicionamentos na vida vem daquela formação ali, né? Foi uma base que eu tenho e que eu carrego até hoje, né? Inclusive de amizades que eu trago até hoje, enfim, né? Então, essa minha vida acadêmica começa lá em 2002, em geografia, e eu me formei, né, em 2006, por causa dos atrasos, né, assim, dos semestres, enfim. E eu entrei em psicologia em 2009, né? Eu fiz outra seleção, né? Fiz lá o vestibular, tal, e comecei a minha vida na psicologia em 2009 e fiz de lá para cá, né? Eu fiz a graduação, o mestrado e iniciei o doutorado agora nesse ano de 2020. Então, assim, resumidamente, essa é a minha história acadêmica, né? Contando os cursos, né, e tal, que eu fiz e na pós-graduação, né? Mestrado e agora doutorado. Eu vou dar algumas dicas sobre o processo seletivo, né? Porque saiu o edital agora para seleção, né? Para entrar no ano de 2021. Saiu o edital da pós-graduação de psicologia e eu vim trazer umas dicas. Primeira dica: leia todo o edital, do começo ao fim. Por que eu tô dizendo isso? Por causa da minha experiência. Qual foi a minha experiência? Na seleção do doutorado, eu ainda estava terminando o mestrado, então foi meio corrida. E aí eu fiz meio assim, não sei se eu vou ter para estudar para a prova, aí tem que fazer o projeto, eu ainda estou fazendo minha dissertação, fazendo disciplinas, fora a vida profissional, vida pessoal, minha filha e aí tal. Eu fiz meio desacreditada, pensando se faria ou não, mas fiz meio, né, na correria. E nessa correria, o que é que eu acabei fazendo, assim, né? Eu não li todo o edital, eu só li a parte da inscrição. E como é que isso pesou pra mim, assim, né? Por quê? Porque eu tinha que preencher uma partezinha chamada barema. O que é o barema? É tipo uma tabela que diz ali, que conta um pouco da sua história acadêmica, no caso da sua produção acadêmica, né? E participação em eventos, enfim. E nessa etapa, ou nesse documento, para cada produção ou participação, enfim, eventos e tal, existe uma pontuação. E essa pontuação somada, né, ali no final, vai servir
para as etapas seguintes da seleção. Então, o que é que aconteceu? Eu não preenchi esse barema e fiquei com a nota 0 na etapa da avaliação do currículo Lattes a partir do barema. Eu apresentei o Lattes, mas eu não apresentei esse barema, enfim, com tudo que eles pedem lá no ato da inscrição, porque para mim não estava claro ali no item inscrição tudo que eles pediam. Isso estava descrito nas partes seguintes do edital. Então, primeira dica, leia todo o edital, tá bom? Não façam como eu, porque até hoje eu sofro com isso, porque eu fiquei com 0, sendo que eu tinha artigo publicado em revista importante, ou seja, e eu tinha a pontuação até maior do que os meus concorrentes nessa etapa, e eu fiquei com 0. O que me salvou foram as outras etapas, né? Que eu fiz a prova escrita e também a defesa a entrevista, né? Que é basicamente uma defesa do seu projeto. E aí eu fui bem, né? Mas nessas outras etapas, mas tirei 0 nas outras. Mesmo assim, ainda consegui entrar, enfim, foi o suficiente para eu conseguir passar. Mas a minha dica principal é essa: leia todo o edital, cumpra tudo que está descrito ali. Porque o que é que aconteceu? Eu entrei com recurso para apresentar o barema depois, porque aquela etapa da inscrição eu não considerava, assim, eu considerava que eu poderia cumprir essa etapa no momento dessa etapa, que é posterior, né, no calendário. Só que, né, eles não aceitaram meu recurso, eu continuei com 0. Isso me desanimou na concorrência, desanimou, mas eu continuei, eu não desisti. E outra dica, não desista. Podem acontecer imprevistos e a minha inscrição também foi meio corrida, eu estava sem impressora, que eu tinha que escanear os documentos, eu fui na casa de uma amiga. Enfim, foi bem corrido e eu não desisti, eu fui ao shopping terminar a inscrição porque a impressora dela não estava imprimindo. E já era o último dia, eu tinha passado a tarde toda na casa dela, não tinha conseguido. Aí à noite eu fui ao shopping fazer essa inscrição porque eu não consegui fazer na casa dela. E sim, gastei uma nota, né, gente, no shopping para fazer essa inscrição. Então, assim, né, vou acabar inserindo aqui outra dica: não deixem para a última hora. A questão, assim, não deixei para a última hora no sentido de que é porque minha vida já estava meio corrida ali, né? E eu fui decidir, enfim, e decidi encarar, e aí acabou acontecendo isso. Mas tem gente que já tá muito certa de que quer fazer e que cada um vai ter uma experiência diferente. Tô colocando aqui algumas coisas que eu vivenciei e que eu acho que, né, que algumas pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Uma outra dica é: fiquem bastante atentos às datas, né? Isso é também básico, mas assim, às vezes a gente pode se passar aí numa coisa ou outra, né? E assim, às vezes a gente acaba utilizando o edital de outros anos para se embasar, mas fique sempre atento ao último edital, ao edital que você realmente está concorrendo. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, esse edital de 2021 vai suprimir uma das etapas, né? Foca nos meus cabelos brancos. Tá focando, meninas? Tá focando. Não foca nos meus cabelos brancos. Perdi agora. As etapas. Esse ano, por exemplo, não vai ter etapa da prova escrita, né? Prova de conhecimentos, que é presencial, numa sala e tal, né? Aglomeração, não pode. E aí, o que é que vai acontecer? Vocês têm que caprichar aí no projeto de vocês, porque a primeira etapa é eliminatória, é a avaliação do pré-projeto. A primeira etapa, a avaliação do pré-projeto, é eliminatória. Então, se você já ali não tem um projeto bem embasado, com boas referências, bem escrito ali dentro do limite de páginas que eles pedem, com um problema de pesquisa interessante, bem colocado,
já não vai passar pelas outras etapas, né? Quais são as outras etapas nesse ano, nesse edital? A defesa do pré-projeto e a avaliação do currículo Lattes, né, com o Barema, que eu já falei do famigerado Barema lá no início. Eles fizeram outra mudança, assim, né, que a questão da comprovação da prova de proficiência, eles mudaram um pouco os prazos, porque, por exemplo, na seleção que eu fiz, já foi diferente também essa etapa. A gente apresenta, tem um momento para a gente apresentar essa comprovação. Esse ano, provavelmente aconteceu isso porque também não foi possível ser feito presencialmente a prova. Como a prova de conhecimentos também não vai ser feita nesse processo, né? A prova de proficiência ela também é feita presencialmente. Então, como houve essa dificuldade nessas etapas, eles fizeram essas adaptações, né? Mudaram o prazo para apresentação, enfim. Embora algumas seleções anteriores também tenha feito algo parecido com isso, né? Enfim. Tá, eu queria falar um pouquinho sobre a defesa do pré-projeto. Como é que acontece essa defesa do pré-projeto? Você já apresentou o projeto, seu projeto foi aprovado e aí você passou por essa etapa. Vai ser por videoconferência esse ano, né? Nos anos anteriores era presencialmente, era como uma banca de defesa, basicamente assim, e com menos tempo, enfim, tal. Você vai ali defender o seu projeto. Por que que seu projeto seria interessante, né? Porque seria interessante desenvolver aquele pré-projeto ali e tal. Você vai falar sobre o seu projeto, eles vão te fazer perguntas sobre o seu projeto. A dica é, esteja ciente do que você fez, do que você propôs, tente relaxar na hora. É fácil falar, né? Mas é isso. É isso. Tente relaxar, deixar fluir, porque aí você já fez o que você poderia fazer. Então, a minha dica é, tente relaxar nessa hora para fluir bem. E desde que você esteja, lógico, ciente daquilo ali que você propôs, né? Para a sua pesquisa, para ser desenvolvida. A avaliação do currículo Lattes do Barema, basicamente eu não li com atenção, eu não li todo esse edital, gente, né? Eu não li o que eu fiz na minha seleção, né? Mas não aconselho vocês leiam todo. Mas provavelmente essa etapa você já teve que apresentar as suas informações lá no início. O que que eles geralmente pedem, né? Que você, coisas que você produziu nos últimos 5 anos, você vai comprovar, colocar a sua pontuação ali e eles vão simplesmente dizer quem teve a pontuação maior, enfim, né? Essa etapa pesa mais para a seleção do doutorado do que para o mestrado, né? A seleção do mestrado, o que pesa mais é a defesa do pré-projeto. Já para o doutorado, o que pesa mais é a defesa é a pontuação do barema, ou seja, o que você está produzindo, o que é que você produziu nos últimos 5 anos. Então, tem a questão das revistas, a quali A1, A2, B1, então cada um tem uma pontuação, um capítulo de livro, tudo isso conta. Então, né? Mas tá tudo descrito lá no edital, nas pontuações do Barema. Vocês vão ver o que é que vocês fizeram, ver quanto é que vale aquilo ali, coloca lá no quadradinho, depois você vai soma, coloca lá o total, e aí depois o que eles vão fazer é ver a pontuação de cada uma, conferir, que vocês têm que comprovar, e colocar a pontuação. Basicamente é isso. Resumidamente, essas são minhas dicas, né? Embora o vídeo tenha ficado até mais longo do que eu esperava. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, questões, coloquem aqui nos comentários, eu costumo responder todo mundo. E outra dica que eu dou antes de encerrar o vídeo é converse com pessoas que já passaram por esse processo, porque cada pessoa tem uma experiência, pode ter vivenciado uma situação que pode lhe dar uma dica, olha, eu passei por isso, veja isso aqui para você não passar por isso e aquilo. Então, assim, converse com pessoas que você conhece, que já passaram por esse universo. Não tenha vergonha de perguntar, de entrar em contato, porque geralmente, né, assim, a gente que já passou por essas seleções, a gente sabe que tem questõezinhas, detalhezinhos
que todo mundo tem que estar atento e geralmente as pessoas são bem abertas a dar dicas e falar o que pesou mais para elas, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, mesmo quem não é do universo acadêmico, às vezes quer conhecer um pouquinho mais, até quem sabe, né, para futuramente entrar nesse mundo aí. Então é isso, gente. Me acompanhem nas outras redes sociais, não esqueçam de curtir e compartilhar com quem você achar que essa informação possa ser interessante, importante. Curtir, compartilhar. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, divulguem meu canal. E a gente se vê na próxima sessão.